Ok, então, muito boa noite aos nossos amigos da Rede Amigo Espírita, que estão conosco aqui no chat, no canal Hangouts, aqueles que nos acompanham também pelo YouTube, aqueles que estão conosco aqui, José dos Santos, Silvia Regina, Cleusa, a Maria de Fátima, a Ruth Cavalcante, o Tiago Ferreira, Helena Padilha, Anita Guiar, Alexandre Oliveira, esses que já estão aqui na sala conosco, nosso cordial boa noite, e aqueles que forem chegando também, nosso cordial cumprimento. Nós hoje vamos tentar substituir o Carlos Alberto Braga, ele teve um compromisso doutrinário, solicitou que nós fizéssemos aqui esse estudo da série Ave Cristo, então nós vamos hoje tentar aqui substituí-lo, né? Vamos falar de desencarnação e desvinculação. Nós vamos iniciar os nossos estudos entregando a Jesus a condução segura, a condução serena das nossas atividades desta noite. Jesus querido, que tu possas iluminar nossas mentes e corações para que diante das propostas de iluminação que abraçamos, possamos compreender os conteúdos, vivenciá-los e assim transformar nossas vidas. Que a tua luz, Mestre, ilumine os nossos passos, hoje e por todos os séculos terrestres, que assim seja. Bem, meus amigos, então, Carlos Alberto nos propôs que nós falássemos sobre desencarnação e desvinculação a partir das propostas do livro Ave Cristo, né? Em especial o último capítulo, onde nós temos um momento de martírio coletivo dos cristãos daquela época e que nos remete a reflexões extremamente profundas e transformadoras no que diz respeito às vinculações e às desvinculações que promovemos durante a nossa encarnação, né? Nós vamos iniciar os nossos estudos, e nós temos abordado bastante essa questão da necessidade da transformação do nosso entendimento. Tá? Nós trazemos sempre esse texto de Paulo de Tarso, que está em Carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2. O apóstolo dos gentios nos exorta: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tá? Então, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é uma realidade no universo, mas nós temos que ir de encontro a ela. E qual o mecanismo divino por dentro de nós que nos permite essa caminhada? É justamente a renovação do nosso entendimento. Então, na medida em que nós vamos acumulando informações, acumulando conhecimentos, nós vamos caminhando para uma identificação com a vontade de Deus. Tá? Então, a tarefa, ou a missão, ou o dever de estudar e de renovar o entendimento passa a ter uma importância muito grande, porque nós temos um anseio constante de vivenciar a vontade de Deus. Tanto que na própria oração dominical nós rogamos ao Pai que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, né? Agora, para que isso aconteça, nós precisamos dessa renovação do nosso entendimento. Isso se busca com o tempo e com a consciência de que nós jamais estaremos recebendo toda a verdade ou todas as informações dentro de uma única vez, dentro de uma única oportunidade.
Os conhecimentos de hoje, eles servem para esse momento, para nos ajudar a caminhar nesse momento. Mas amanhã vamos nos deparar com novos desafios e vamos precisar de novos conhecimentos. Então, é uma busca infinita, é uma busca constante, essa renovação do nosso entendimento. E com isso nós vamos entrando numa melhor sintonia com a vontade de Deus. Tá? Então, que nós saibamos sustentar nossas dúvidas sempre, e esse é o preço que se paga, né? Não se conformar, mas sustentar as dúvidas sempre, para que possamos caminhar na renovação do nosso entendimento e alcançar, assim, uma sintonia, uma melhor sintonia com a vontade divina. Nós temos esse assunto relacionado aos estudos. Nós, muitas vezes, precisamos entender quais as consequências de estudarmos ou de não estudarmos, né? Já que a doutrina espírita nos instiga, né? Espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos, né? Mas o estudo é algo trabalhoso, é algo que exige de nós esforço, tempo, dedicação, concentração, e existem consequências no âmbito íntimo, no âmbito espiritual, para aqueles que estudam ou para aqueles que não estudam, né? E o espírito Delfim de Gerardin, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos adverte que para conhecer a realidade das coisas, dos fatos, nós precisamos avaliar as consequências, né? Nós temos o espírito Emmanuel, através do livro Justiça Divina, ele pautou essa questão dos estudos dentro desse livro Justiça Divina, que é um livro que explica o livro Céu e Inferno de Kardec. Tá? Então, estudar, instruir, é matéria relacionada à justiça divina. Tá? Então, há um conceito de justiça embutido no dever de estudar, de instruir. Equivale a dizer que se estudamos, se nos esforçamos, teremos consequências no âmbito da lei de causa e efeito. Se não estudarmos, se não nos instruirmos, também teremos consequências no âmbito da lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito nos apresenta o seu aspecto de recompensa, mas também nos apresenta o seu aspecto de correção, né? Então, nós já podemos deduzir com facilidade que aqueles que não estudam vão se deparar com os movimentos evolutivos da vida e vão se encontrar despreparados para a superação desses movimentos, né? Aquilo que Kardec chama de expiação resultante da ignorância. Vem o fato, vem a circunstância e nos pega despreparados para o enfrentamento justo e harmonioso daquela situação. Então, estudar é uma excelente terapêutica preventiva para assegurar nossa segurança, nossa felicidade e harmonia na nossa trajetória evolutiva. Tá? Então, o Espírito Emmanuel nos esclarece isso no livro Justiça Divina. Temos lá um capítulo chamado Compaixão e Justiça, a psicografia de Chico Xavier. O benfeitor, então, esclarece: o amor universal favorece o levantamento da escola, mas se te negas a aprender, ninguém te pode arrancar às trevas da ignorância. Deus dá a semente, mas pede serviço para que o pão apareça. Espalha ensinamentos, mas pede estudo para que haja aprimoramento do espírito. Não procures enganar a ti mesmo, aguardando compaixão sem justiça.
Anota os fenômenos da existência e reconhecerás que a vida te concede guias e explicadores, estradas e máquinas. No entanto, exige que penses com a própria cabeça e andes com os próprios pés. Tá? Então, ninguém poderá nos arrancar as trevas da ignorância se nós nos negamos a aprender. Então, Emmanuel nos traz um aspecto de como a nossa consciência registra a perda da oportunidade. Né? Então, a informação flui do mais alto, nós temos o conhecimento sendo lançado por Jesus sobre a terra, e nós muitas vezes passamos batidos por esse conhecimento. No entanto, a nossa consciência registra como uma negativa de nossa parte no processo de aprendizado. Tá? E salientamos também, conforme diz aqui Emmanuel, que ninguém pode nos arrancar as trevas da ignorância. Equivale a dizer o seguinte: não há assimilação de conteúdos pelo processo de osmose, né? Ou seja, nenhum espírito, nenhum benfeitor vai colar a sua mente na nossa e transmitir os conhecimentos e as experiências como se fosse um download que nós fazemos nos nossos computadores, né? Então, isso não existe no âmbito espiritual. O processo de aprendizado, ele requer de nossa parte um movimento de dentro para fora, da nossa intimidade para o exterior. É um movimento personalíssimo e que ninguém poderá fazer isso por nós, a não ser nós mesmos. Tá? Então, aqueles que não se empenham no estudo, aqueles terão mais dificuldade para superar os desafios da vida. Tá? Então, nós aproveitamos esse momento para, inclusive, louvar o trabalho que é feito aí pelo nosso amigo José Aparecido dos Santos, fundador da Rede Amigo Espírita, que leva ao mundo inteiro o conhecimento da doutrina espírita, o conhecimento do Evangelho, colaborando assim na formação espiritual da humanidade. Tá? Então, vamos aproveitar essas oportunidades. Temos pessoas com compromissos espirituais no campo da divulgação, então vamos aproveitar, desfrutar desses momentos para que possamos ter a nossa consciência nos tranquilizando no que tange à aquisição dessas informações. Ok? Então é muito importante a gente ter essa consciência e jamais fraquejar ou esmorecer no que tange aos estudos. Ok, pessoal? Paulo já nos dizia, a ciência incha, mas o amor edifica. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. A ciência incha, mas o amor edifica. Então, se nós já estamos conscientizados do processo e da importância da aquisição do conhecimento, nós agora já temos condições de trabalhar o que fazer com esse conhecimento. Né? Então, o primeiro passo é entender a importância dessa busca. Entendida a importância da busca, agora precisamos entender o que fazer com o conhecimento. O conhecimento, ele é um foco de irradiação que, ao ter contato com o nosso mundo íntimo, produz reações eletromagnéticas. Tá? Então, na medida em que nós temos a introjeção na nossa casa mental do conhecimento, das revelações espirituais, isso produz em nós uma ressonância de natureza eletromagnética. O que significa isso? A nossa mente começa a se iluminar. Então, a reação que produz em nós é a produção de luz, tá? A produção de luz. Então, a nossa mente começa a se iluminar e essa luz, ela possui suas cargas elétricas.
Tá? Essas cargas elétricas, elas precisam de beneficiamento, de direção, porque o destinatário final do conhecimento não é a nossa casa mental, mas os nossos implementos do sentimento. Tá? Então, a nossa casa mental é o captador do conhecimento, para que possa, então, impulsionar esses conhecimentos para os nossos implementos afetivos, emocionais, relacionados à área do conhecimento. Tá? Por isso que Paulo diz que a ciência incha. Nós estaremos com a mente iluminada, inchada, com excesso de conhecimentos. Mas só o amor edifica. Ou seja, o intelecto, o racional, precisa lançar nas linhas do sentimento todo esse conhecimento. Se nós não fazemos isso, qual a consequência? Como o conhecimento produz luz, essas cargas elétricas na nossa casa mental, elas vão se atritando, vão produzindo esse atrito, e isso se reflete na nossa conduta nos relacionamentos interpessoais. Em que sentido? Nós começaremos a ter atritos com as pessoas, porque a única linha que nos favorece uma relação mais harmoniosa são as linhas do sentimento. Tá? Então, a gente começa a acumular muito conhecimento, muita informação, e começamos a nos relacionar com as pessoas pelo cálculo, tá? Pela frieza. E isso vai gerando atritos. Então é muito comum pessoas muito intelectualizadas, com muitas informações, com muitos conhecimentos, terem dificuldades nas suas relações interpessoais. Isso tudo é uma consequência desses atritos das cargas elétricas que são produzidas em razão da aquisição do conhecimento. Né? E nós precisamos, então, drenar o quanto antes esse conhecimento, e a gente faz isso pela meditação, pela reflexão dos conteúdos assimilados. Tá? Então, é uma questão de meditar, de refletir, de vivenciar todo esse conhecimento adquirido. Se nós não fizermos isso, teremos como diagnóstico essa dificuldade, essa fobia social, essa dificuldade de relacionamento com as pessoas. Tá? Então, o processo de educação, ele compreende essas fases, essas etapas que não podem passar despercebidas por nós. Ok? Então, a ciência incha, mas o amor edifica, e Jesus já tinha também nos alertado, né? Cuida para que a luz que existe em ti não seja trevas, né? Ou seja, o conhecimento sem aplicação, sem vivência no campo do sentimento, da conduta, do comportamento, ele não expressa luz definitiva em nós, tá? Aliás, pode gerar problemas, e as obras do Espírito André Luiz nos advertem o tempo todo que as regiões umbralinas, né, que são regiões de algum sofrimento, de algum martírio, aqui no nosso próprio planeta, essas regiões estão repletas de grandes gênios da intelectualidade. Então, efetivamente, o conhecimento, a informação, não são suficientes para a elevação espiritual. Nós precisamos lançar tudo isso nos implementos do sentimento. Tá? Importante isso. Não basta estudar, temos que vivenciar e sentir. No livro Intercâmbio da Luz, ditado pelo espírito João Lúcio, a psicografia de Wagner Gomes da Paixão, lá no capítulo 29, nós temos a explicação científica desse fenômeno. E está narrado assim. Pontimiana, chamando-me nessa oportunidade a atenção para a complexidade de manifestação dos recursos eletromagnéticos que movimentam seres e universos, afirmou-me esclarecendo que acabara de presenciar extasiado e meditativo. Conhecimento sem aplicação que represente acrisolamento íntimo, meu filho, simboliza carga elétrica sem contenção, sem beneficiamento. É o que mais encontramos no mundo, gerando, aí olha a consequência, gerando instabilidade e choques
nas relações entre os encarnados, o que pede para a devida harmonização uma dose substancial de magnetismo polarizador. Tá? E aí nós temos ainda a seguinte informação. Mas este recurso não se desenvolve sem meditação e interiorização do que geralmente ouvimos, lemos, vemos e depreendemos dos outros, das coisas e da vida. A plenitude vem pelo sentimento espontâneo, não pelo cálculo. A verdade, caro João Lúcio, pode ser racionalizada, mas somente quando é sentida, ela ilumina o ser. Aquilo que Jesus nos ensina, né? Que a luz que há em ti não seja trevas. Tá? Então, o que nós depreendemos disso? O que nós podemos depreender dessas informações? Antes, nós vamos trazer aqui uma participação do nosso amigo Leonardo Rocha, que ele faz a seguinte pergunta. Essa dificuldade de relação pode gerar depressão, Marcelo? Sim, na medida em que nós, né, Leonardo, muito obrigado pela sua participação, na medida em que nós vamos tendo dificuldade nos relacionamentos interpessoais, qual a principal consequência disso? É justamente nos relacionamentos que nós nos nutrimos das energias que fluem do outro ser e alcançam o nosso psiquismo. É o chamado alimento espiritual. Esse alimento, ele traz consigo informações, conhecimentos, sentimentos, né? Então ele possui um teor nutritivo espiritual de largo alcance, tá? Então, na medida em que nós nos privamos de um relacionamento mais saudável e passamos a nos relacionar de uma forma com mais atrito, com mais embates, nós estaremos nos nutrindo de sentimentos, de emoções, de energias não muito saudáveis, né? Porque nós vamos estar instigando no outro sentimentos ruins em relação a nós. Então, efetivamente, a ausência de nutrição espiritual pode sim trazer quadros depressivos, tá? Uma boa nutrição espiritual, uma boa relação com as pessoas, dificilmente produzirá quadros de depressão, tá bom? Então a gente precisa investir numa vida mais leve, numa vida mais saudável nas relações interpessoais, porque nós estamos num processo de nutrição espiritual, tá bom? Então é importante. O espírito Pontimiana, nesse diálogo com o espírito João Lúcio, nos ensina o seguinte: aonde está a fonte do conhecimento? A fonte do conhecimento está nas pessoas, nas coisas e na vida. Tá? Então nós temos que estar atentos nessas três fontes: pessoas, coisas e os movimentos da vida. Nós vamos colher informações, conhecimentos nessas fontes. Tá? São fontes divinas e elas são plurais, né? Por isso que quanto mais relacionamentos, quanto mais formos observadores, quanto mais estivermos focados nas circunstâncias da vida, nós estaremos melhor aprendendo. E como vamos aprender? Vendo, lendo, ouvindo, observando. Tá? Então, nós temos que colocar os nossos sentidos, colocar a nossa percepção, o nosso senso de observação a serviço dessa captação desses recursos que provêm das pessoas, das coisas e da vida. Então, quando nós somos bons observadores, a vida vai nos trazendo os sinais, as informações que necessitamos, tá bom? Então, a gente não pode fechar esse circuito. Os conhecimentos não vêm só das pessoas.
Eles não vêm só das coisas ou eles não vêm só das circunstâncias da vida. Os conhecimentos vêm desse conjunto de circunstâncias, tá bom? Então é onde está a fonte do conhecimento. Deus fez assim, dada a sua sabedoria divina, né? Então nós temos condições de aprender constantemente, tá bom? E vamos então ver, ouvir, ler, observar, e a vida vai nos mostrando, vai nos ensinando, tá bom? Então é muito importante a gente compreender esses mecanismos. Bem, a nossa proposta que nos foi apresentada, né, é falar sobre desvinculações espirituais. Nós temos uma grande necessidade de compreender esse mecanismo, porque nós estaremos o tempo todo vinculados. Vinculados a pessoas, vinculados à matéria, vinculados às circunstâncias da vida, né? Nós estaremos constantemente vinculados. Mas aquilo que vincula precisa desvincular. Tá? Então, a vinculação ela tem um aspecto temporário. Ela é um aspecto de ensinamento, de aprendizado. E a desvinculação significa o aprimoramento ou a sublimação dessas linhas de evolução. Tá? Então, ao nos vincularmos, nós aprendemos a experiência, nós sentimos a experiência. E o processo de desvinculação é um processo de aprimoramento da experiência vivida. Tá? Então, toda vinculação exigirá uma desvinculação. A desvinculação no seu aspecto de aprimoramento. Nós não estamos falando aqui de desvincular no sentido de negligenciar, no sentido de desprezar, no sentido de virar as costas. Não. A desvinculação, ela tem o seu foco, o seu objetivo, no âmbito do aprimoramento, da sublimação das experiências vivenciadas. Tá? Então nós precisamos aprender a desvincular. Nós temos lidado pouco com esse tema, né? Nós temos nos vinculado muito a pessoas, coisas, a circunstâncias, e muitas vezes não nos demos conta de que a desvinculação é um processo tão importante como o processo de vinculação. Tá? Nós temos uma mensagem trazida pelo espírito Leonzálio, ela foi psicografada pelo médium Wagner Gomes da Paixão, durante uma reunião pública do Grupo Espírita da Bênção, no dia 31 de outubro de 2015, na cidade de Mário Campos, em Minas Gerais. O benfeitor, então, esclarece o seguinte: companheiros de jornada evolutiva na Terra, Deus nos harmonize para a vivência de suas leis eternas. Vincular-se é necessidade imperiosa, ou seja, é lei divina, é lei natural, no plano da vida que segue. Dos elementos mais simples aos apogeus da angelitude, formando as incontáveis condições de aprendizado e depuração que podemos identificar no cosmos. Então vamos identificar esse vetor. A vinculação com pessoas, com coisas, com circunstâncias, está dentro de um contexto de condições de aprendizado e depuração. Então nós estamos vinculados à nossa família, à nossa profissão, ao nosso grupo social, à nossa linha religiosa, e essa vinculação cria condições de aprendizado e depuração. Tá? Então, é um vetor, é uma direção.
nós precisamos aprender e nos depurar através dessas vinculações. Por isso que estamos vinculados a pessoas, a coisas, a profissão, a cidades, a país, para um processo de aprendizado e depuração. Tá? Importante entender esse vetor dessa movimentação espiritual. E prossegue o benfeitor. É por efeito das vinculações que ilustramos nossa mente para o exercício da imortalidade gloriosa. Tá? É graças às vinculações que nós vamos enriquecendo a nossa casa mental, em razão das experiências, das permutas que as condições de aprendizado e depuração nos proporcionam. E ele prossegue. Mas, se o vínculo, seja com elementos da matéria, seja com os seres e suas expressões intelecto-morais, representa um passo significativo do progresso, a chamada desvinculação expressa o real poder do indivíduo, pois quando voluntária e consciente, atesta a autoridade de quem entrou, fixou e saiu, para avançar mais preparado moralmente pelas estradas do universo infinito. Tá? Então nós vimos que a vinculação ela está dentro de um vetor, de um movimento espiritual de condições de aprendizado e aprimoramento. A desvinculação ela está relacionada ao despertamento de poder e autoridade espirituais. Tá? Então todos nós fomos projetados por Deus, podemos dizer assim, para termos poder e autoridade espiritual. Nós não estamos falando aqui de poder e autoridade humana, terrena, fruto das organizações das sociedades humanas. Estamos falando de domínios vibratórios por dentro de nós, denominados poder e autoridade, que são elementos intrínsecos à nossa natureza espiritual. Mas para que nós tenhamos poder e autoridade, nós precisamos trabalhar bem o processo de desvinculação. Tá? Então, a desvinculação, ela proporciona em nós o despertamento de poder e autoridade espirituais. Ok? Então, nós já vamos deduzindo que o apego, tá? O apego é contrário a um estado de poder e autoridade. Tá bom? Quando estamos apegados, quando estamos presos, quando estamos enlaçados a pessoas, a coisas, a circunstâncias da vida, nós não estamos no exercício do poder e da autoridade espirituais. Tá bom? Nada que esteja relacionado a apego tem sintonia com poder e autoridade. Poder e autoridade está relacionado justamente à situação contrária, ou seja, à desvinculação. Bom, importante a gente compreender esses vetores. E o benfeitor, então, prossegue. Há incontáveis meios de se operar as desvinculações. E a sabedoria da vida tem determinado as quebras vibratórias, às vezes de modo traumático, para que reflexões graves e dolorosas tenham vez no íntimo dos seres em evolução. Então, as desvinculações são movimentos de evolução. Tá? Então, a providência divina vai operar as desvinculações. Ela tem mecanismos para promover as desvinculações. As desvinculações se operam através de dois mecanismos bem nítidos.
o mecanismo do amor e o mecanismo da dor. Mas ela sempre precisará estar na pauta, ou seja, nós estaremos sempre precisando nos desvincular, seja pelo amor, de forma consciente e voluntária, ou seja pela dor, através dos traumas que nos sacodem a intimidade espiritual. Tá? Então, o benfeitor espiritual prossegue explicando essas formas de desvinculação. Primeiro ele fala das traumáticas, né? Perda de entes queridos, gestações frustradas, deserções afetivas, rejeições grosseiras, desentendimentos nas relações fomentadas por entidades inferiores, enfermidades inesperadas, quebra financeira, subjugação intelectual e moral. Então aqui são os instrumentos que a divindade possui para a desvinculação no seu aspecto traumático, né? Quando a criatura não conseguiu pelo amor, então utiliza-se a sistemática da dor. E o benfeitor continua agora explicando as desvinculações pelo amor. Mas também a ação da prece, renovando possibilidades, tá? Então a prece renovando possibilidades desvincula, tá? Incursão da mente em temas de vida mais alta, quando nós estamos estudando, né, estamos elevando a nossa vibração mental, nós estamos nos desvinculando e alcançando poder e autoridade espiritual, né? Convivência de melhor nível, quando exemplos nobres despertam corações, e um sem número de recursos na terra e do além, que podem fomentar o despertamento da alma, por mais ela esteja subjugada e presa a temas e seres do mundo inferior. Tá? Então nós temos aqui um rol de recursos que estão por dentro de nós, que através do amor nós operamos a desvinculação. E quando nós não conseguimos, de forma voluntária e consciente, a providência divina nos ajuda, né? Mas aí, dada a nossa cristalização, muitas vezes a desvinculação se opera por meios mais traumáticos, né? Mas o fato é que a desvinculação é uma necessidade espiritual, porque nós precisamos despertar por dentro de nós esses domínios vibratórios que geram vida e movimento, que é o poder e a autoridade espiritual. Tá? Então são movimentos de vida operando por dentro de nós. Ok? E prossegue o benfeitor Leão Zálio. Chega para nós, as almas desta grande escola chamada Terra, um instante da compreensão do mecanismo justo e ao mesmo tempo misericordioso da providência divina. E é nesse momento que sentimos a presença do amor de Deus, mesmo quando uma bomba estoure e fira mortalmente uma criatura, para que ela amadureça concepções, ou quando, ouvindo a melodia de um pássaro canouro, ela se eleve aos páramos da luz. Tá? Então, em tudo há a providência divina, ok? E nessa questão das desvinculações, a providência divina se opera tanto nos campos do amor como nos campos da dor. Desvinculação é sinônimo da ressurreição evangélica. Por quê? Resumindo a lição da experiência vivida, projeta a criatura a novos patamares de vida e luz interiores. Tá? Então, desvinculação é sinônimo de ressurreição evangélica, porque ela projeta
a criatura novos patamares de vida e luz interiores. Votos de alegria e paz, Leão Zálio. Tá? Então, ressurreição evangélica. Leão Zálio traz esse termo, né? Nós sabemos que na Bíblia nós temos muito forte nesse termo da ressurreição. Né? Então, a ressurreição é a projeção da criatura a patamares superiores. Tá? Mas para que isso aconteça, ela precisa se desvincular de forma consciente e voluntária. E nós lembramos então de Jesus, quando ele estava martirizado, crucificado, e ele então agradece a Deus, né? Pai meu, por que me abandonastes? Ao recitar esse trecho das Escrituras do Velho Testamento, Jesus, sob o aspecto histórico, se permite identificar, mais uma vez, como o Messias, e ao mesmo tempo ele está agradecendo a Deus a oportunidade de se projetar, de ressurgir. Porque agora Jesus saía da condição de ser encarnado, eram os seus últimos instantes como encarnado, e passaria à condição de espírito desencarnado. Tá? Então Jesus nos ensina que a desvinculação ela deve se dar dentro de um aspecto voluntário e consciente. E o mais interessante é que Jesus nos ensina que ele se vincula a nós nesse planeta, ele é incompreendido, é martirizado, seus discípulos o abandonam, o traem, seus amigos lhe viram as costas, e todo o bem que ele havia feito, parece que as pessoas não consideraram. Então ele tinha tudo para se desvincular, odiando a experiência. Né? Mas ele nos mostra que, muito pelo contrário, aquela era a experiência que ele veio revelar para nós. Tá? Então, quando Jesus se desvincula, a primeira providência dele ao retornar ao plano espiritual é ir em busca de auxiliar todos aqueles que tinham emprestado de alguma forma o seu concurso para aquela tragédia. Né? Jesus vai atrás de Judas, vai atrás dos apóstolos, dos amigos, para consolar, para ajudar, enfim, uma desvinculação consciente, voluntária e louvando a Deus pela oportunidade. Então, o nosso mestre nos ensina, por mais difícil que esteja a nossa experiência, no campo da família, no campo do trabalho, no campo social, essa é a experiência que está a nos promover. E nós precisamos nos desvincular de forma consciente e voluntária desse contexto, para que possa despertar em nós as linhas do poder e da autoridade. Ninguém questiona o poder e a autoridade do Cristo, né? E a cada dia ele se mostra com mais autoridade e mais poder. E nos ensinou o processo de desvinculação. Tá? Então, a ressurreição é a desvinculação. O Leonardo Rocha participa aqui conosco também, dizendo o seguinte: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Perfeito, Leonardo Rocha. Exatamente isso que você colocou, coroa essa nossa explicação sobre desvinculação. Nós estamos vivendo a experiência necessária, né? E foi aquilo que Jesus nos ensinou. Ele viveu a experiência, ele que não tinha karma, que não tinha débitos, tudo que Jesus passou, o seu martírio, a sua crucificação, todo aquele sofrimento, foi para nos ensinar a como
trilharmos a nossa jornada evolutiva num planeta primitivo como é a Terra. Tá? Então a lição do mestre, ela é importantíssima para nós. É isso que o Leonardo trouxe. Por mais difícil que esteja sendo a experiência, é essa experiência que vai nos proporcionar, é ela que está investida de condições de aprendizado e aprimoramento. Tá? É nessa experiência que nós estamos vinculados. E ao nos desvincularmos dela, devemos nos desvincular com gratidão. Tá? Sem apego, sem ódio, sem mágoas, sem rancores. Ok? Muito obrigado pela sua participação, Leonardo. Então, meus amigos, desvinculação é sinônimo de ressurreição. Nós atingimos novos patamares de vida e luz interiores, desde que nós a façamos de forma consciente, tá? Sem apego, sem nada que possa nos vincular de uma forma prejudicial a essa experiência. E nós temos aqui, no livro O Evangelho Redivivo, ele foi ditado por Espíritos Diversos, a psicografia de Wagner Gomes da Paixão, lá no capítulo 3, A Conquista Real. O mesmo Espírito Leonzálio, ele vem trazer um testemunho muito interessante quando da sua desencarnação, a sua última desencarnação aqui no planeta. É preciso capacitar-se nos pequenos e significativos empreendimentos para, com segurança e êxito inegáveis, adentrar os complexos planos de vida e realização. Nesse passo, recordo-me os primeiros momentos de liberto do corpo denso, sob o carinho dos amigos da esfera real, quando ainda sob a confusão transitória de dois planos, ensejando-me lembrar os companheiros médiuns em início de carreira, com suas clássicas dificuldades de discernimento entre as duas esferas, ouvia-lhes o incentivo. Vamos, Leão, concentre-se. Recorde-se das lições da desvinculação. Só se ama de verdade quando se sabe deixar, sem apego, sem hesitação. Libere, Leão, de sua mente tudo o que se lhe agregou no tempo da carne. Lembre-se, sutilizar só é possível exonerando. Vamos, né? Então, no momento em que ele estava no processo de desencarnação, os conhecimentos de desvinculação foram fundamentais para que ele pudesse se reharmonizar no plano espiritual. Tá? Muito interessante essa passagem. E assim nós temos agora, no capítulo final do livro Ave Cristo, nós temos um momento de desvinculação, um momento de desencarnação de um grupo de mártires do cristianismo, né? Quando eles estavam na arena, sofrendo as injunções, os ataques do fogo, das feras, da turba, né? que se deliciava com aquele martírio. Né? Então nós temos ali um momento de desencarnação e ao mesmo tempo de desvinculação da experiência. Tá? O que é marcante nessa narrativa do Espírito Emmanuel, no último capítulo do livro Ave Cristo, é que o processo de desvinculação, de desapego às tradições, aos costumes, aos preconceitos, gerou uma desencarnação ou uma desvinculação extremamente proveitosa para os protagonistas. Tá? Então, aquele momento de dor, aquele momento supremo, elevou essas criaturas a patamares superiores da vida espiritual. Então, nós trouxemos aqui pequenos trechos para a gente, então, refletir
Está lá no último capítulo do livro Ave Cristo, foi editado pelo Espírito Emmanuel, a psicografia de Chico Xavier. É a segunda parte do livro, capítulo 7, intitulado Fim de Luta. Então aqui nós temos a partezinha final, já chegando na hora do martírio. De outras prisões chegaram novos contingentes, e dentre os recém-chegados, Celso, feliz, descobriu Érato Marcelino. O amigo de Ênio fora detido na noite da véspera, quando ouvia o evangelho no cemitério de Calixto. O reencontro constituía uma bênção. Até mesmo Tassiano, que se mantinha circunspecto e angustiado, experimentou súbito conforto. O ancião da via ostiense narrava com aventura a sorrir-lhe nos olhos, como fora recolhido à masmorra, e reafirmava o seu reconhecimento ao céu pela graça de lhe ser permitido receber a vitória espiritual através do martírio. Ante a curiosidade alegre de todos os que o rodeavam, exibiu pequeno fragmento de um rolo encebado e leu as belas palavras da primeira missiva do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Regozijai-vos sempre. Então aqui foi o momento da prisão dos mártires. Eles se encontram para serem levados ao martírio. Tá? E Érato Marcelino, então, bem informado, bem-humorado, informou contente. Irmãos, da minha existência de quase 80 anos, ou seja, Érato Marcelino já era um ancião, né? Este pedaço dos sagrados escritos é tudo o que me resta. E acentuou: rejubilemo-nos. Quem vive no Evangelho encontra a divina alegria. Isso aqui ele estava indo para a morte, viu, gente? E estava animando, confortando os outros cristãos. Dos milhões de chamados neste século, fomos nós os escolhidos. Louvemos a glória de morrer à maneira do óleo que se queima na mecha para que a luz resplandeça. Os cristãos entendiam que morrer pelo Cristo era a maior honra que podiam obter. As árvores mais nobres são reservadas à formação do pomar. O mármore mais puro é destinado pelo artista à obra-prima. Num arroubo de alma, observou Érato Marcelino. Os grãos mais sadios da fé viva transformam-se, nos dentes das feras, em alva farinha para que não falte o pão da graça à mesa das criaturas. Cresça em nós a esperança, pois está escrito: sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aqueles apontamentos provocaram radiosa floração de felicidade em todos os semblantes. A assembleia andrajosa e estática parecia tomada de infinita ventura. Vamos observando que os cristãos, os mártires, eles estavam focados em Cristo, no Evangelho de Jesus, na glória do testemunho. Eles não rogavam praga, não se revoltavam contra seus algozes, contra a multidão. Havia um estado de desvinculação consciente e voluntária. Né? Eles desejavam esse testemunho. Entre os cristãos, morrer pelo Cristo era uma grande honra. E eles sabiam que a recompensa seria a elevação do próprio patamar espiritual. Então é um processo de desvinculação baseado no conhecimento e na fé, tá? E que serve de estímulo e de exemplo para todos nós. E prossegue o Espírito Emmanuel. Tassiano ia erguer a voz, quando patas irresistíveis rojaram-no ao saibro argenteado da arena. Foi morto, né, pelos animais, pelas feras. Turvou-se-lhe o cérebro, mas, em seguida ao choque rápido,
qual se o Cristo lhe enviasse milagrosa claridade às pupilas mortas, recuperou a visão e identificou-se ao lado do seu próprio corpo, que jazia imóvel numa poça de areia sanguinolenta. Procurou quintos céus, mas, ó, divina felicidade! Viu que do poste de martírio emergia não o filho adotivo, mas seu próprio pai, Quinto Varro, que lhe estendia os braços murmurando: Tassiano, meu filho, agora poderemos trabalhar em louvor de Jesus para sempre. Deslumbrado, reparou que as almas dos heróis abandonavam os despojos, os mártires, né, que iam morrendo, envolvidas em túnicas de luz por entidades que mais se assemelhavam a formosos arcanjos aéreos. Beijou as mãos paternas como alguém que saciava saudades terrivelmente sofridas e tentava algo dizer. Quando viu Blandina, Basílio, Lívia e Rufo, cantando de alegria no grupo de espíritos venturosos, em que formavam Corvino, Lucano, Hortência, Silvano e outros paladinos da fé. Todos ali dirigirem sorrisos de confiança e de amor. Por cima do corpo negro do anfiteatro, desafiando-lhe as trevas, centenas de almas radiantes seguravam lirial estandarte, em que brilhava a saudação tocante e sublime. Ave Cristo, os que vão viver para sempre, te glorificam e saúdam. Então nós temos, nessa belíssima passagem, no último capítulo do livro Ave Cristo, nós temos essa desvinculação voluntária, consciente, em que há uma promoção do patamar espiritual. Todos ali retornam à pátria espiritual, tendo o despertamento do poder e da autoridade espirituais. Era um processo de desvinculação. Era um processo onde a desvinculação e a desencarnação se uniram para o momento de despertamento do poder e da autoridade espirituais. Então fica para nós essa mensagem. Aquela que o Cristo nos ensinou a se desvincular da experiência terrena com absoluto amor por nós, prometendo que estaria conosco, ajudando a todos os seus algozes a se recuperarem da infeliz atitude, e depois os mártires do cristianismo, desvinculando-se das experiências, cantando, louvando a Jesus pela oportunidade da elevação do seu patamar espiritual. Então, meus amigos, que nós saibamos compreender a importância de desvincular. Que nós saibamos que não devemos nos apegar a pessoas, a coisas, a circunstâncias. Só o amor tem força suficiente para desativar as injunções magnéticas mais prejudiciais. A força que mais une as pessoas é o ódio. Quanto mais ódio, quanto mais rancor temos de pessoas, de coisas, de circunstâncias, mais vinculados estamos àquela problemática. Quando amamos de uma forma sublime, nós nos desvinculamos e continuamos amando as pessoas, as circunstâncias, a vida, mas de uma forma madura, de uma forma esclarecida, de uma forma sublime. Então, que nós tenhamos isso em mente, que o amor desativa as injunções magnéticas que nos prendem e que nos trazem apego e sofrimento. Que a desvinculação possa ser para todos nós motivo de reflexões,
porque ela é uma lei divina, ela é uma lei natural que necessariamente opera por dentro de nós e nos instiga a sublimar todas as vinculações pretéritas que empreendemos dentro de condições de aprendizado e aprimoramento. Que esses estudos possam ser prosseguidos por nós, porque todos estaremos, mais dia menos dia, vivendo processos de desvinculações relacionados a pessoas, a coisas, a circunstâncias da vida. Bem? Nós agradecemos a oportunidade, agradecemos o voto de confiança que o nosso amigo, nosso irmão Carlos Alberto Braga nos outorgou, né, para tentar substituí-lo nesses estudos da série Ave Cristo. Agradecemos o José Aparecido, fundador da Rede Amiga Espírita, esse batalhador incansável na arte, na obra da divulgação da doutrina espírita. Agradecemos a todos os amigos que estão aqui conosco, no Hangouts, no chat, aqueles que nos acompanham pelo YouTube, a todos aqueles que nos acompanham às jornadas de estudo, e rogamos a Jesus que nos ampare, nos inspire e nos dê cada dia mais força para aproveitarmos, para prosseguirmos com muita fé, com muita harmonia, a nossa experiência reencarnatória. Que Jesus nos abençoe, fiquemos todos com a paz do Cristo. Muito obrigado.